O GP de Abu Dhabi trouxe alguns toques extremamente emocionantes durante a corrida. Um deles foi justamente a largada de Lewis Hamilton, que foi perfeita em cima de Max Verstappen e garantiu a ele a liderança da corrida. Mas logo depois, um dos lances mais polêmicos da corrida aconteceu e que, segundo muitos, poderia ter gerado ou punição para Verstappen ou punição para Lewis Hamilton. Mas quem será que merecia mesmo algum tipo de sanção? Será que a FIA foi justa nessa situação? Eu vou contar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! A decisão do campeonato já aconteceu e Max Verstappen se tornou campeão mundial de Fórmula 1, mesmo depois de uma corrida que apontava claramente para uma vitória de Lewis Hamilton e um octacampeonato do piloto inglês. Entretanto, não foi isso que aconteceu logo no finalzinho, com uma ultrapassagem de Max Verstappen. Mas sem sombra de dúvidas, a primeira volta foi sim o momento ou um dos momentos mais emocionantes da corrida, com uma batalha incrível entre os dois principais pilotos do ano de 2021. Principalmente considerando a tentativa de ultrapassagem em cima de Lewis Hamilton logo após a largada, que deu muito o que falar durante toda a corrida e fez com que muitas pessoas acreditassem ou que Verstappen merecia punição ou que o próprio Lewis Hamilton deveria ter devolvido a posição. Mas será quem está certo? Antes de eu falar mais sobre isso, analisar esse incidente especificamente, é importante que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha porque é de graça e ajuda muito esse canal a crescer. Então não esquece, já clica no joinha aqui embaixo. Primeiramente é importante que nós falemos o que aconteceu exatamente nesse incidente, para que você possa entender exatamente quem é culpado ou não é. Na verdade, Lewis Hamilton havia acabado de ultrapassar Verstappen na largada. Verstappen, como nós sabemos, é um dos pilotos mais agressivos da Fórmula 1. Talvez ele seja o mais agressivo, e justamente por conta disso, ele que vinha com pneus vermelhos praticamente novos, tentou uma ultrapassagem em cima de Lewis Hamilton. Freou muito tarde, como de praxe, né? Ele é bom em fazer isso. E justamente por conta disso, carregou muita velocidade, que acabou sendo jogada, de certa forma, em cima de Lewis Hamilton na saída da curva. Ou seja, Hamilton estava assim do lado de fora da pista, Verstappen freou dentro muito rapidamente e acabou arremessando, jogando Lewis Hamilton para fora da pista, que naquela situação específica era uma pista de asfalto do lado de fora. Hamilton teve obviamente que cortar o caminho, já que se não fosse dessa forma, ele não conseguiria fazer a curva e até mesmo desviar de certa forma de cima de Verstappen, senão os dois pilotos teriam se tocado e talvez os dois também sairiam da prova. E assim, acaba que Hamilton cortou o caminho e se manteve na primeira posição. Situação que muita gente, inclusive, achou muito esquisita nesse momento da corrida. Muitos disseram que, na verdade, como Max Verstappen estava à frente de Lewis Hamilton na saída de curva, Hamilton estava atrás. Se ele cortasse caminho e saísse à frente de Verstappen, teoricamente ele deveria devolver a posição para o piloto holandês. Outras pessoas disseram também que, na verdade, Verstappen jogou Hamilton para fora e que por isso ele também, se continuasse na primeira colocação, deveria devolver a posição para o piloto inglês. E ainda tem o pior. Como Hamilton foi punido por essa situação e acabou tendo que tirar o pé para permitir que a diferença voltasse ao normal, muitos acreditam que na verdade ele não tirou o pé o bastante, ou seja, ele ganhou o tempo nesse corte de curva, mas acabou não recuperando, não devolvendo o tempo que ele ganhou totalmente para Max Verstappen. Mas será qual que é a versão correta desse incidente especificamente? Primeiramente é importante que nós analisemos a situação em si. Verstappen fez errado em tentar a ultrapassagem em cima de Hamilton? De forma alguma, não fez nada de errado. Ele poderia ter feito algo diferente? Poderia, com toda certeza. Ele poderia talvez ter freado mais um pouco, tentado algo, mas não fez nada de errado na tentativa de ultrapassagem para Hamilton. Na minha opinião, o que ele fez realmente de errado foi, na verdade, não dar espaço para o piloto inglês do lado de fora da pista. E nessa situação específica, segundo o regulamento esportivo, é necessário que haja algum tipo de sanção em cima de Verstappen nesse caso. Porque, por exemplo, como a pista é delimitada por duas faixas brancas, era necessário que pelo menos duas rodas de Lewis Hamilton estivessem para dentro da pista. Mas quando nós analisamos as filmagens desse incidente, nós percebemos que as duas rodas de Verstappen que já estavam para fora da pista.
ou seja, não havia espaço para Lewis Hamilton dentro do traçado. Outra questão que é importante de ser analisada é o fato da tentativa de Hamilton de se manter dentro da pista, virando justamente o volante para o lado de Verstappen. Mas quando ele percebe que não existe espaço dentro do traçado, ele necessita de virar para o lado contrário, para desviar de Verstappen. Isso consta também no regulamento esportivo. Segundo ele, é importante que um piloto, quando analisa ali um risco de incidente, e se ele foge desse incidente, na verdade não tem nada de errado, mesmo que isso resulte em um corte de curvas, por exemplo, como foi o caso de Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi. Entretanto, outra parte do regulamento também diz que um piloto não pode ter vantagem duradoura por um corte de curvas, por exemplo. Situação essa que gerou até mesmo algumas punições para Verstappen no GP da Arábia Saudita. E justamente por conta disso que Lewis Hamilton acabou tirando o pé e permitindo que Verstappen se aproximasse durante o GP. Ou seja, eu acredito que apesar dele ter tido uma certa vantagem no corte de curvas, ele não teve outra opção a não ser fazer justamente isso para fugir do incidente com Max Verstappen dentro da pista. Ainda mais considerando o fato de que eles estavam em uma chicane, ou seja, se ele tentasse continuar fazendo a curva em si, ele acabaria cedendo a posição para Verstappen ou batendo com o piloto holandês naquele momento específico. Ou seja, muito provavelmente a situação mais prudente a se fazer naquele momento era justamente cortar a curva, mesmo que isso significasse ter uma certa vantagem e necessariamente fazer com que Lewis Hamilton tirasse o pé um pouquinho para que Verstappen se aproximasse um pouco mais dele logo na curva posterior. Mas enfim, quem você acha que estava correto? Você acha que Hamilton merecia uma punição? Você acha que talvez Verstappen merecia uma punição por conta disso? Ou você acha que na verdade foi um incidente de corrida? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito que Lewis Hamilton nem Verstappen mereciam punições por conta dessa questão. Se Hamilton tivesse continuado à frente de Verstappen e aproveitado dessa vantagem no corte de curva, com toda certeza ele mereceria pelo menos, no mínimo, 5 segundos de punição, como aconteceu com o próprio Verstappen lá no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, onde ele acabou cortando o caminho e teve sim uma certa vantagem duradoura naquele momento. Mas como Hamilton, segundo os comissários de prova, tirou o pé e permitiu que o Verstappen se aproximasse dele, acaba que justamente por conta disso, com toda certeza ele não merecia uma punição nesse caso. Mas e Verstappen? Será que ele merecia a punição? Então, na verdade, como não houve um toque em si entre os dois pilotos, e Lewis Hamilton não teve uma desvantagem por conta dessa batalha entre eles, acaba que Verstappen também não mereceria punição nesse caso. Na minha opinião, um lance de corrida, Verstappen foi extremamente agressivo, como sempre, mas sem fazer nada que teria sido extremamente importante durante o GP e que poderia mudar o resultado da corrida. Ou seja, me parece que ele simplesmente freou o mais dentro possível numa tentativa normal de ultrapassagem em cima do piloto inglês, que acabou sendo não tão bem sucedida pelo fato de que Lewis Hamilton teve que cortar caminho para fugir de um acidente com o piloto holandês. Mas na minha opinião, isso não seria passível de punição nem para Verstappen e nem para Hamilton. Mas como eu já disse, se você tem uma opinião divergente a essa, comenta aqui embaixo, e se você concorda, também comenta aqui embaixo dizendo que concorda comigo e os motivos para isso também. Mas enfim, acaba que justamente essas situações, tanto essa briga pelo primeiro lugar, quanto também a largada incrível de Lewis Hamilton, acabou resultando no campeonato mundial para as mãos do Max Verstappen. Nós sabemos, muito provavelmente se Hamilton tivesse ficado atrás de Verstappen e tivesse acontecido exatamente a mesma coisa na volta final da corrida, com aquele safety car, provavelmente Lewis Hamilton que seria campeão mundial, ultrapassando Verstappen na última volta. Mas não foi isso que aconteceu, a história decidiu tomar um rumo completamente diferente e que com toda certeza deu um gostinho mais legal para esse campeonato. Uma final incrível e uma decisão de campeonato na última volta. Situação extremamente rara na Fórmula 1 e que a gente viu pouquíssimas vezes, principalmente no ano de 2008, onde isso aconteceu com o Lewis Hamilton, mas naquele caso, com Hamilton vencendo o campeonato mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, assim como Max Verstappen nesse ano. Mas se você gostou da análise desse vídeo,
curtiu as informações que eu trouxe, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.